Senhor Deus e Pai. Fala conosco, Senhor Pai, conforme a Tua palavra, na ação, na manifestação do Teu Espírito Santo. Assim seja a Tua vontade. Amém. Podemos assentar. Queridos, aleluia, Deus. Hoje, primeira vez que eu uso essa blusa aqui. Essa eu ganhei de um africano que é natural de Burkina Faso, pastor Jean Bosco, mas como é francês, se fosse português era João Bosco, né? Que o Senhor possa estar abençoando o seu trabalho no Senegal. E hoje eu quero falar um pouco sobre missões urbanas ou missões ou fazedores de tendas. É algo que se encaixa mais ao nosso modelo, do nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa cultura. Porque viver hoje do Evangelho, talvez tem tanta coisa para fazer na igreja que não dá para, às vezes, manter um missionário. Dá, pastor? Infelizmente não. Então, às vezes temos que ter um trabalho à parte para que venhamos nos mantermos na obra. Em 1952, no Nepal, não havia-se nenhum cristão. O índice lá era 0%, zero cristão. E o rei, ele queria investir no país. E ele trouxe de outras nacionalidades para que o desenvolvimento chegasse àquela nação. Só porque aí ele falou assim, ó, eu quero profissionais, mas que não venham propagar os seus conceitos, as suas religiões, a sua maneira, nada de proselitismo. Só que havia-se nenhuma lei no mundo contra um relacionamento. Ou seja, sem querer, Deus colocou ali missionários profissionais na área de educação, saúde, desenvolvimento econômico. Passados-se uns tempos, conta-se com igreja no Nepal, e o número de cristãos naquele lugar passa-se de 1 milhão. Irmãos, é algo que às vezes aos olhos humanos não teria como. E assim muitos países hoje estão fechados ao cristianismo. Há uma agência missionária em Trindade, pastor José Rodrigues, ele é médico. E às vezes ele vai a alguns países, como pastor é negado o visto, mas como médico as portas se abrem. Então é isso que eu quero falar um pouco hoje. Qual é a nossa maneira em que você pode ser usado? Porque o chamado é para todos. Ide e fazer discípulos. E de que maneira nós estamos atuando conforme a palavra de Deus? Temos que ouvir. Nós não vamos sair do foco da campanha também. Nós temos que ouvir e agir. Porque às vezes não é de muito nós falarmos do amor de Deus. Há pouco tempo nós fazemos aqui o trabalho infantil, ali nós colocamos as pulseiras. E a Silvia me disse que um dia chegou com a pulseira no serviço. O que é isso, Silvia? É um tatuar, né? E ali ela pode falar das coisas de Deus. Então são maneiras simples, que não é o nosso falar. Porque às vezes, muito de nosso falar, fala, não, você não é crente não. Porque o comportamento está desconecto. Ou seja, fica um pouco de fariseu. Fala uma coisa e vive outra. Então é nesse contexto, porque há muitos o comportamento. Nós vivemos num tempo de mudança em Cristo. Mas tem muita gente irada, irmão. Nervosa aí, que está um estupinho aí, parecendo um barril de pólvora. E fala assim, que é isso? Quer ser crente? Então tem que ser a nossa maneira de viver. Queridos, Paulo, ele achega-se a Áquila e a Priscila porque faziam tendas e também porque eram cristãos.
E ali, como a igreja também não tinha condições às vezes de mantê-lo, ele tinha que ter um ofício para que ele se mantesse na obra. Assim, eu também me mantenho na obra quando o Senhor me entregou o Planaltec. O Planaltec é Plano Nacional de Técnicas de Ensino Criativo. Ou seja, eu vou aos donos de bares, restaurantes, que eu trabalho com produto químico. Então é essa maneira que Deus tem me dado para ter acesso a várias pessoas, até mesmo não cristãs. E como nós temos propagado isso? Às vezes não sabemos, não temos uma direção, então nós temos que começar a orar. Eu queria falar do amor de Deus, e o Senhor me deu uma maneira. E na escola, e no trabalho, e o seu vizinho sabe que você é crente? Às vezes falta algo em nós que nos impede, timidez. Se nós lemos a Bíblia em Apocalipse, fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E aí? Ou você entra em ousadia e começa a andar com Deus, ou então sua fé fica inoperante. Tiago diz que não seja apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Jesus diz: eles conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então é algo, querido, que nós temos que aprendermos a nos dedicar mais ao Senhor. Os cidadãos morávios, que fica ao norte ali da Europa, eles já utilizam esse recurso desde o século XVIII, onde eles trabalham com pessoas de baixa renda, mas ali eles têm uma manutenção financeira para que possam se alimentar, possam ter um lugar de moradia. Hoje, como nós podemos fazer isso? Alguns aqui têm salão, né? Trabalham com salão. Porque na hora que está fazendo, quem sabe, uma escova, pode estar abençoando ali, orando em espírito, abençoando, ouvindo aquela pessoa. De qual maneira? Tem várias maneiras que Deus quer falar conosco e nos usar. E o que nós temos feito? Quem sabe você está sendo impedimento para a bênção de Deus na sua vida. Porque Deus diz em Provérbios: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia! Se você não agrada a Ele porque não está cumprindo o mandamento dEle, Ele não vai te abençoar. Aí às vezes, Senhor, dá-me a bênção, dá-me a bênção. Não, você tem que conhecer a Bíblia. Aí você começa a entender os propósitos de Deus, servi-lo. Aí sim, ó, Deus vai observar e vai ver de alguém me servindo. E isso quer amá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Não é o quanto nós falamos, mas o quanto nós vivemos. Então nós temos que mudarmos de atitude. Nós temos que impactar. O mundo nos espera de algo que possa mudar. A educação, a segurança. Se não for a igreja, querido, acabou-se. Presídios estão lotados, escolas hoje já não ensinam mais, a família destruída. E aonde que isso está sendo restaurado? Na igreja. Então nós temos que nos dedicar mais ao Senhor. Procurava ali o pastor Jobs, ele tinha contado a história. E uma vez ele falou que não era. E uma vez eu escutei de um bombeiro, eu creio que ele era soldado. E ele: Senhor, me usa nessa corporação. E nisso tinha uma autoridade dele que era muito arrogante. E ele falou: Senhor, eu vou orar para esse homem converter. E certo dia houve um incêndio. E essa autoridade entrou e o fogo fechou em cima dele. Estava quase a ponto de morte. E ele falou: você aceita Jesus ou vai para o inferno? Ele: eu aceito, eu aceito. Foi a circunstância que Deus usou.
Mas louvado seja o Senhor que ele não morreu e hoje são amigos. E o que nós estamos esperando para levarmos o Evangelho de salvação? Ezequiel diz, se a pessoa morrer, quem sabe Deus vai requerer o sangue dela das nossas mãos. E aí? Você vai dar conta de pagar? Hã? É muito caro. Eu particularmente, eu não sou aqueles evangelistas, assim, ó, vejo fulano e corro atrás para evangelizar, não. Eu gosto mais de ter um relacionamento, por isso que eu trabalho com vento, que daqui 15 dias você volta lá, ô fulano, vem aqui, aí você puxa a conversa, espera um pouco, vai conversando, faz uma brincadeira. Esses dias eu cheguei no cliente meu e falei assim, olha, o que é isso? Você está parecendo o Louro José, o cabelo estava... Aí os funcionários, todo mundo começou a rir e tudo. Eu falei, não, faz isso não. Eu falei, não, porque cliente feliz é vendedor feliz. Me dá o dinheiro, volta e fui embora, antes que ele se arrependesse. Então são maneiras, querido, que você vai brincando. E a brincadeira, eu tenho aprendido que você se desarma. Você fala mais um pouco. Você fala, Daniel, está difícil. Nós, lá em casa está difícil. Meus filhos estão difíceis. Mas se você voltar-se para o Senhor, a sua situação muda. Certo dia eu entrei num lava-jato, pastor, e nisso havia um mau cheiro. E eu conversando com um rapaz ali, aí eu falei assim, não, mas que mau cheiro? Eu falei, quem sabe isso é cheiro do pecado. Faz só, não tinha nada para falar, isso é cheiro do pecado. Porque quando Deus limpa o homem, ele exala o bom perfume de Cristo. Ele ficou me olhando. Daniel, você é crente? Eu falei, sou, rapaz, me ajuda, estou precisando, estou envolvido com droga. E ali a gente pôde conduzi-lo ele à casa de recuperação. Então, irmão, é simples, basta nós dispormos. E se às vezes falta coragem, começa a orar. Não deixa para o amanhã não. Deus quer te usar para exaltar o nome dele. Às vezes nós fica parecendo Zaqueu, quer chamar a atenção de Deus subindo. Aí Jesus espera subir na água. Não, Zaqueu, o mistério é descer. Desce aí, Zaqueu. Quem sabe, para Deus entrar na tua casa, você vai ter que descer. Servir a Deus é bom demais. Glória. Se você quer ver manifestação de Deus, você tem que servir Ele. Porque você não pode servir a dois senhores. Porque um você pode agradar e o outro desagradar. Eu me lembro de um personagem no Antigo Testamento que ele foi levado cativo, Daniel. Talvez ele não queria, mas Deus usou aquele cativeiro para que ele pudesse exaltar o nome de Deus. Amém. Nabucodonosor, certo dia sonhou e não lembrava do sonho. E Daniel, sendo alguém que estava ali trabalhando, pôde exaltar o nome de Deus. Falou, Nabucodonosor, não há ninguém no reino que possa revelar isso, mas há um Deus que tudo sabe e tudo pode. Ele que revela. Não perdeu tempo de exaltar o nome de Deus. Eu, Daniel, não posso, mas o meu Deus pode. E ele era o ministro. Ele reconhecia que ele servia a Deus diante de todas as ocasiões. E às vezes, irmãos, nós, em algumas atitudes, nós escandalizamos, nós falhamos, nós pecamos. Eu me lembro que um dia eu estava nessa casa de recuperação trabalhando, e eu falava com o obreiro, eu falava assim, ó, te cuida, porque se você escandalizar, uma parte vai contigo. Foi dito e feito. Um dia eles foram pintar uma casa, viu um tiner lá no canto, achou bonito, eu vou dar uma baforada nisso aqui. Aí juntou um punhado de alunos, o pastor chegou, mandou meio mundo embora, porque não vigiou. Então nós temos que ter alguns cuidados, porque é uma nuvem de testemunha nos olhando. E como tem sido o nosso testemunho nesses últimos dias?
Às vezes, eu tinha uma carteirinha de diácono, pastor. Louvado seja o Senhor que um dia ela sumiu. Porque às vezes, alguém falava mal de crente, eu falava, não rapaz, aqui eu sou crente também. E isso dava até choque, né? Hoje eu já escuto mais. A gente tem que ter sabedoria em ouvir. Tiago diz que primeiro você ouve e depois, se possível, você fala. Temos que ter um compromisso com Deus. Circunstâncias diversas, problemas diversos, mas eu não estou dando conta. Você tem que ser fiel. Se você quer vitória, querido, é só você. Porque salvação é individual. E só Jesus pode te dar salvação, se você quiser. Aleluia. Temos que pregar dentro e fora de tempo. Aonde nós pisarmos os nossos pés em terra santa, temos que sermos luz. Jesus disse em Mateus, como pode esconder uma candeia em lugar baixo? Nós somos luz para esse mundo, queridos. Mundo de treva, mundo de maldade e violência, corrupção, tanta violência que nós não sabemos o que fazemos. Só que tem uma coisa que a gente pode fazer: orarmos, nos dedicarmos a Deus. Então aproveite as suas oportunidades de trabalho, de estudo. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de entrar na igreja. Ah, fulano vai me ver. Mas é uma maneira que Deus tem utilizado nesse tempo de nós ganharmos almas, vidas. Aproveite o seu tempo. Está difícil, eu sei que é difícil, tem muita retaliação. Quando você vai orar para alguém, o diabo se levanta mesmo. Mas nós temos que termos o amor de Deus. Observe bem, João 3,16. Deus enviou o seu Filho para um povo perdido, que éramos nós. E por que nós não podemos fazer as mesmas atitudes? Nós não dizemos que somos cristãos, somos protestantes. E por que não agimos assim? Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer uma palavra de vitória? Quantos querem uma palavra de vitória? Glória a Deus! Eu vou liberar uma palavra de vitória para vocês. Vocês querem? Arrependimento. Hã? É doído, né? Mas nós temos que nos converter totalmente. Negarmos a nós mesmos por amor ao Senhor. Aleluia. Às vezes a gente faz até careta. Não, mas você falou que era uma palavra de vitória. Você vem com um papo de arrependimento. Às vezes Deus já me falou algumas coisas, pastor, que se outra pessoa falasse, a gente entrava em briga. Então é por isso que o próprio Deus a gente fala. Certa vez eu estava com uns problemas também, Jonathan, no coração. E eu sonhava de vez em quando que tinha um carro na oficina e um mecânico mexendo no motor. Aí eu entendia que era Deus trabalhando no meu coração. Mas era doído. Porque eu não queria servir a Deus do jeito que Ele queria. Falar do amor de Deus, Deus me livre. Então Deus, Ele teve que tratar. E quanto mais você se abre, veja bem, eu estou para terminar, pastor. Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é mais afiada que espada de dois gumes. Divide a alma e o espírito. Se abra para Deus, que Ele quer trabalhar na sua vida. Mas se você não se abrir, Isaías fala que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a rocha. Ou você se abre, ou Deus vai bater o martelo. Aí a decisão é sua. Eis que coloco a bênção e a maldição diante de ti. Você tem escolha.
Qual é a sua atitude? Qual é a sua decisão? Você vai me ouvir e vai me obedecer porque eu tenho alma para ganhar? Ou eu vou ter que te recolher? Quando eu estive em África, ali você vê o quanto aquele povo precisa de Deus. O quanto nós estamos acostumados a vivermos na bonança. Veja bem, reclamamos demais. Eu queria ver você passar apenas uma alimentação o dia inteiro. Usar a mesma roupa, quem sabe, por uma semana. Sapato, isso é coisa de rico. Quem sabe é só uma chinelinha. Mas eles agradecem a Deus por isso. Mas então por que não aproveitarmos esse tempo nessa nação? Orarmos mais um pouco. É difícil. Nos dedicarmos mais um pouco. Sempre estamos contrários às leis de Deus. O Senhor quer lavar a sua igreja. O Senhor quer purificar a sua igreja. Estamos num tempo de conquista. E às vezes nós, irmão, como igreja, nós não nos reunimos para apoiar. Eu vejo a batalha. Às vezes, pastor, a gente vai orar pelo Senhor, a gente sofre também. A gente sente o Espírito Santo assim, movendo. Há um exército aqui. E Deus quer usar. Salmo 104:3. O Senhor, Ele faz das nuvens o seu carro de guerra. É Ele que vai entrar na tua batalha. É Ele que vai te dar vitória. Mas também Ele é Deus que vai te cobrar de você abençoar esse lugar. Amém? Amém. Seja um fazedor de tendas, ou seja um missionário de tempo integral. Deixa Deus te usar. Amém? Deus abençoe a cada um de nós. Tenha um bom descanso ainda nessa noite, que você possa ouvir a voz do Senhor. Amém. Abençoe o missionário Daniel, os irmãos. Enquanto a Silva vem louvar o Senhor, vamos ofertarmos. Também faz parte. Nós estamos aí empenhados nessa obra arrojada. A Silva